O governo já pediu o bloqueio de bens de entidades suspeitas de fazer descontos indevidos. O valor passa de 2,5 bilhões de reais. A operação que revelou o escândalo completou hoje 3 semanas. 17 servidores do INSS foram afastados. Alguns, de acordo com a PF, receberam propina de lobistas para facilitar o acesso aos dados dos aposentados. O sindicato está pegando dinheiro da minha mãe desde 2023, a gente nem sabia. Não autorizei nada. Chega aí, galera, beleza? Vim trazer esse vídeo aí com dicas, né? Vou mostrar para vocês aqui uma forma tranquila, uma forma mais fácil para vocês poderem ajudar, né? Aquele seu tio, aquela sua mãe, aquela sua avó, né? Que foram prejudicados com esse roubo do INSS, né? E o que acontece? O governo descobriu, né? Que o dinheiro do INSS estava sendo desviado, né? Desde o governo Temer, né? No governo Dilma, estava havendo esses descontos, né? Esses descontos na folha salarial do aposentado. Descontos indevidos, né? Que passou pelo governo Dilma, chegou no Temer, passou pelo governo Bolsonaro e acelerou no governo Lula, né? Lula 3, né? Então, como é que acelerou? O desvio aumentou de forma drástica, né? No governo Lula, né? O que estou dizendo são os dados, né? Mas os dados mostram que o volume descontado indevidamente teve uma primeira alta significativa no fim do governo Bolsonaro e disparou no atual governo Lula. Vamos aos números. Em 2022, último ano de Bolsonaro, os descontos somaram 706 milhões de reais, aumento de 32% na comparação com 2021. Depois disso, os descontos subiram 84% em 2023, primeiro ano de Lula, para 1,3 bilhão de reais. Já em 2024, a estimativa da CGU é de que os descontos somaram cerca de 2,6 bilhões de reais, dobrando em um ano. Então, se vocês puxarem os dados, esse desvio aumentou muito após esse novo governo, né? Porém, o governo conseguiu, né, através da Polícia Federal, né, descobriu esses desvios, né, no dinheiro dos aposentados, né? Então, esse dinheiro estava sendo desviado por associações, né, que descontava valores ínfimos, né, valores assim pequenos, para o aposentado não poder identificar esses desvios, né? Então, o aposentado que pega empréstimos consignados, faz pagamento de cartões, entendeu? Cheque especial e tal, e aí o dinheiro era descontado ali, né? O aposentado muitas vezes não puxava o extrato para ver e estava havendo esses descontos, né? Então acontecia de qual forma? Existia uma máfia, né? Uma máfia no INSS, que as associações ela tinham acesso aos dados sensíveis, né, do aposentado, como nome completo, data de nascimento, RG, CPF. E em cima desses dados eles conseguiam ou usar, né, a facial do aposentado através do aplicativo, né, que o aposentado de alguma forma teve acesso, né, por exemplo, GovBR e tal, ou através de assinaturas, né, através de falsificação de assinatura. Então, eles conseguiam validar esse procedimento, né, esse desconto do INSS, através desses dados ilícitos, né? E aí, o governo descobriu isso e veio à tona, né, esse escândalo, e agora o governo está tentando ressarcir aos aposentados esse dinheiro que foi desviado durante tanto tempo. Mas vou mostrar para vocês aqui a forma que eu usei para poder puxar, né, os dados e tentar resolver sem precisar ir nem no correio, nem ligar para o INSS e nem comparecer pessoalmente, né, não em uma agência, até porque a gente não sabe se a pessoa que está precisando, né, ter esses descontos ressarcidos, se essa pessoa está acamada, se essa pessoa sofre com algum problema físico, né, que dificultará comparecer em alguma agência. Então, vamos imaginar que dá para fazer esse procedimento, esse pedido em casa mesmo, entendeu?
E aqui eu vou ensinar para vocês de forma detalhada de que forma vocês irão fazer para poder receber, né, esse dinheiro de volta, né? Então, primeiro, eu peço para vocês, né, que o aposentado, na verdade, que tenha um neto, uma neta, uma filha, entendeu? Alguém que tenha um smartphone em casa, que possa usar, né, para poder tentar fazer dessa forma que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, o primeiro passo seria o seguinte: vocês iriam baixar esses dois aplicativos que está na tela. Vocês iriam baixar o Meu INSS e iriam baixar o GovBR, né? Primeiro, vocês vão entrar no GovBR, fazer o cadastro, fazer a facial do idoso, né, do aposentado, titular, para poder esse GovBR ele ficar na qualificação ouro, né? Que na qualificação ouro ele vai dar a possibilidade de você acessar todos os benefícios que o GovBR tem a oferecer, entendeu? Então esse é o primeiro procedimento. Então o que é que vocês vão fazer? Se você em algum momento esse idoso precisou fazer esse procedimento, provavelmente ele tem a senha de acesso e tem o CPF, né, claro. Então você irá colocar o CPF e a senha, e após isso eles vão pedir uma facial, né, para poder cadastrar o celular, o smartphone, né? Então vocês vão tirar essa facial do idoso ou da idosa, né, do aposentado, com calma, né, em um lugar iluminado, sem boné, entendeu? E vai tirar com calma ali para poder tornar a conta na qualificação ouro. Pronto, após vocês fazerem isso, vocês irão entrar no aplicativo Meu INSS. Quando vocês fizerem a primeira entrada no aplicativo Meu INSS, vai aparecer a opção entrar pelo GovBR. Vai aparecer isso. Então vocês vão clicar em entrar pelo GovBR e vai botar os dados do GovBR que vocês acabaram de cadastrar no aplicativo Gov. Tá entendendo? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão ter acesso à tela do Meu INSS. Entendeu? Eu vou clicar aqui para vocês verem o que é que vai aparecer. Vou botar aqui a senha, né? Tá na biometria. E aqui vai aparecer o seguinte. Vai estar ali, ó, extratos, empréstimos consignado, novo pedido, consultar desconto, consultar pedidos e mais serviços. Vocês vão clicar em consultar descontos. E aí vai aparecer, se o idoso ele for vítima, né, de descontos indevidos dessas associações, vai aparecer ali as associações que estão fazendo esse desconto todo mês, né? Então aí você vai ver se você autorizou ou não esse desconto. Por exemplo, você está vendo ali essa empresa, essa associação aí, Amar Brasil, Associação de Aposentados Mutualista Coletiva Ambec. Se vocês têm conhecimento que esse valor está sendo descontado dessas associações, vocês colocam ali, autorizei o desconto. Se não, você bota, não autorizei o desconto. Nesse caso aqui, o aposentado ele não autorizou. Então você chega aqui, ó, não autorizei. E logo embaixo você bota assim, ó, enviar a declaração. Você clica ali, enviar a declaração. E aí o que é que vai acontecer depois? O INSS ele vai enviar uma notificação para essas associações, informando que o aposentado não tem ciência desses descontos. Então o INSS pede a essas associações que ela tem até 15 dias para comprovar que o aposentado ele autorizou esse desconto. Então, após esses 15 dias, as associações ela faz duas coisas. Ou elas enviam um documento falso, informando os dados do aposentado e informando que ele autorizou, ou elas assumem, né, que ele não autorizou e faz a opção de devolução dos valores, né? Então, nesse caso aqui, galera, o que foi feito?
Quando eu fiz o pedido, as empresas, essas associações, após 15 dias, elas enviaram um documento em PDF comprovando que o aposentado autorizou o desconto. Então, o que acontece? Quando eu fui ler esses documentos, o documento não tinha assinatura, não tinha facial, não tinha nada que comprovasse de forma física e contundente, né, de que esse aposentado ele autorizou, né? Tinha lá o quê? Tinha lá o nome da associação completo e tinha um termo. Esse termo ali digitalizado. O que é que tinha escrito nesse termo? Eu, fulano de tal, declaro, eu, fulano de tal, CPF tal, RG tal, data de nascimento tal, declaro e autorizo o desconto de tantos por cento no meu salário, papapá. Geralmente foi isso. Mais nada. Então, aí depois que você recebe esse documento, você analisa esse documento e informa ao INSS, e vai ter a opção lá, se você autorizou ou não. Aí você bota não autorizei, novamente. E aí ele espera mais 15 dias. Depois desses 15 dias, ele manda essa mensagem que vocês estão vendo aí na frente, aí em amarelo, né? Cumprir exigências. O que está escrito ali? Análise de desconto de entidades associativas. Falta um documento ou informação em seu pedido. Aí eu cliquei aqui, ó. Vou clicar em cumprir exigências. E aí, galera, você vai entender o seguinte. Deixa eu subir aqui para ir para o que importa. Ó, aqui mostra, né, o processo em si, o valor principal da devolução, né, R$ 149,15. O valor é corrigido, né, tem a correção monetária, né, de R$ 2,69, né, um valor ínfimo. E embaixo, galera, o INSS mandou essa mensagem aqui para ele, né? O que é que está escrito aqui? Prezado senhor, o INSS fará a devolução dos valores descontados indevidamente. Confira com atenção os valores a serem devolvidos. Se você quiser receber o valor informado, marque que sim, na opção aceitar ou receber, né? Aceitar e receber. Com isso, o valor será pago em até 30 dias na sua conta de benefício e você não precisará fazer ou assinar mais nada. Ao acordar com o recebimento, você desiste de ação judicial e existente e de processar o INSS nesse tema. Galera, eu vou fazer uma análise simples aqui em relação a esse último parágrafo, né? Está escrito aí. Ao concordar com o recebimento, você desiste de ação judicial. Entendeu? E de processar o INSS nesse tema. Galera, quem está acompanhando o jornal já há algum tempo, né? As notícias, teve acesso, né, que o governo federal, juntamente com a AGU, né, Advocacia Geral da União, né, e juntamente com o Ministério Público Federal, né, e o Supremo Tribunal Federal, eles entraram em um acordo de que o aposentado ele não tem esse direito de processar o INSS. O acordo assinado pela Advocacia Geral da União, Ministério da Previdência e o INSS foi homologado pelo ministro Dias Toffoli, do STF. O objetivo também é evitar a judicialização do tema. Ficou decidido que serão devolvidos os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025. O reembolso vai ser realizado na folha de pagamento, corrigido pela inflação. Tem direito a receber o dinheiro as pessoas que sofreram descontos não autorizados por associações e entidades. Só vai ser ressarcido quem questionar os descontos pelos canais oficiais do INSS. Ao aderir ao acordo, o segurado só poderá recorrer à Justiça Estadual para buscar outros direitos contra as entidades e associações. Então, o que acontece aqui? O número de aposentados que foram lesados é um número gigantesco. Está em torno aí de 6 milhões de aposentados, que eu acredito que é muito mais, né? Aí não está levando em consideração os aposentados que faleceram, né? Que morreram e que a família jamais vai ter esse dinheiro de volta, entendeu? Então, esses são números, 6 milhões. Agora imagine, galera, se
desses 6 milhões de aposentados que teve o dinheiro desviado, entrasse com ação judicial, o que é que iria acontecer? Vocês viram logo aqui em cima que o valor que está sendo descontado era, na verdade, de 30 e poucos reais, né? 30 e poucos reais. E aí, de tantos meses e tal, o valor total, vou mostrar aqui para vocês, era um valor de R$ 149,15. Era o valor. Deixa eu ver se eu tenho como mostrar para vocês aqui novamente, né? R$ 149,15, né? Aqui, ó, galera, R$ 149,15, ó. Clicando em cima para vocês verem. E ainda vai acrescentar R$ 2,69 da correção monetária, né? Da infração. Se o aposentado entrasse na justiça com ação contra o INSS, o aposentado ele ia ter direito a esse valor corrigido pela inflação e ia ter direito a danos morais, né? E ainda tinha como ainda colocar ali danos materiais e tal, a depender da situação do aposentado, né? Situação física e mental, né? Do aposentado, devido a esses valores desviados, né? E aí, você sabe que, colocando um advogado bom, o INSS teria que pagar aí um valor acima de 15 mil. Esses 150 reais aí é para 15 mil reais ou mais. Então, o que o governo fez? O governo entrou, né, na justiça, né, na verdade, entrou em acordo, né, com a Procuradoria-Geral da União, né, junto com o Ministério Público Federal, né, e a Advocacia Geral da União, né, entraram ali, né, em acordo com as autoridades, junto com o Supremo Tribunal Federal, para poder impedir que você aposentado entrasse com ação contra o governo, contra o INSS, na verdade. Então, por que eles fizeram isso? Porque o Brasil, ele vai, né, tá com as contas aí negativas, né, devendo muito, né, o Brasil, ele tem uma dívida muito alta, né, e o Brasil, ele vai usar, o governo vai ter que usar, não o dinheiro ressarcido dessas empresas, vai ter que usar o Tesouro Nacional para poder cumprir com os pagamentos dos aposentados, né. E detalhe, galera, o que acontece aí? As empresas, na verdade, que cometeu esse delito, ninguém está preso, pô. Não tem ninguém preso, né? Então tá todo mundo solto, ninguém preso, nenhum processo assim em andamento que leve à prisão de ninguém. Então, quem vai pagar essa dívida aí é os pagadores de imposto, né? Somos nós brasileiros que iríamos, né? Que vamos, na verdade, pagar esse prejuízo absurdo cometido por esses bandidos do INSS, né? Então, voltando para o aplicativo, aí eu tenho uma opção aqui, ó, galera, ó. Enviar, anexar arquivo, não precisa se anexar. Você vai aqui, ó, selecionar e vai botar sim. Botando sim, você vai concordar com tudo que está escrito ali. Não vai poder entrar com ação judicial nem nada. E aí você bota enviar, e aí vocês vão aguardar 30 dias para que o dinheiro seja anexado ao salário do aposentado após 30 dias, né? Então, galera, esse é o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês, né? Vocês aposentados. Qualquer dúvida, vocês podem enviar aqui nos comentários, né? E é isso. Essa é a maneira que eu achei mais fácil, mais tranquila para tentar resolver isso em casa, né? Porque eu imagino o seguinte, eu imagino que o aposentado muitas vezes está acamado, muitas vezes está doente, não tem condição de se locomover até um instituto, né? Até o INSS ou até os Correios. E aqui está uma possibilidade de vocês conseguirem resolver isso em casa, né? Então é isso, galera. Valeu.